Oi, gente, tô eu aqui. Um tempinho que eu não gravava, né? Afastada um pouquinho de vocês, mas tô aqui, tá? É, eu não tenho nenhum tema específico para esse vídeo, não. Eu quero fazer dos elementais. Eu vou gravar amanhã, porque eu quero gravar dos elementais lá ali no jardim. Quem sabe, né? De repente aparece algumzinho ali por trás e tem pessoas que conseguem visualizar. Então, mas hoje eu vou aproveitar para bater um papo com vocês, até sobre a nossa atitude positiva, sabe? A atitude positiva que a gente tem que ter diante da vida. Eu recebi um e-mail agora há pouco tempo de uma menina que ela tá muito deprimida, a casa dela foi hipotecada, a mãe dela tá numa depressão danada. E ela também tá com, na parte afetiva, ela tá muito revoltada, que ela disse que ela teve um namorado que parece que usou, abusou da boa vontade dela, enfim, também acabou largando ela e tá com uma outra, e ela passa uma certa revolta com isso também, então ela tá num momento mesmo difícil da vida, né? E aí ela vinha me perguntando como ter uma atitude positiva diante de tudo isso, porque eu prego muito que a gente tem que ser otimista, né? Que a gente tem que pensar positivo. E como pensar positivo diante de tanta coisa dando errado? Gente, é aquela história. Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais, tá? Eu sei que muita coisa não depende da gente. Mas é como se nós atraíssemos mesmo. É como não, no fundo a gente acaba atraindo. Então, assim, se agora a gente está num momento ruim, de alguma forma nós atraímos isso pra gente. Seja pelos nossos medos, seja pela raiva que a gente sentiu em algum momento, seja até mesmo de repente, caso seja um obsessor mandado, por algum momento que você se descontrolou, prejudicou alguém e aí criou um inimigo que encarnado e que esse inimigo encarnado trouxe inimigos desencarnados também ou pagou desencarnados para te prejudicar. Em algum momento a gente teve uma caída e provocamos isso para nossa vida, tá? Eu fico enrolando, enrolando, é porque nem todo mundo aguenta receber essa verdade. Diz, pô, eu não tive culpa de nada. A gente sempre tem. Gente, não adianta a gente colocar a culpa em Deus, nas coisas. Porque. E também isso não é castigo de Deus, tá? Se a gente está passando por um momento difícil, tudo, Deus não está castigando a gente. É inconcebível um ser que faça tudo com amor, né? Que queira. Quando a gente humaniza, né, a entidade Deus, né, a gente imagina o quê? Um ser que quer bem aos seus filhos. Então, como um ser assim iria castigar algum de seus filhos? Então, isso não é castigo divino, não tem nada a ver. Tá? A gente está recebendo aquilo que a gente reagiu de forma errada. Então é assim, você jogou no ar uma onda não muito legal e essa onda ela acaba voltando para você. Então a gente tem que primeiro ter noção disso. É puxar a responsabilidade para a gente. Não é sentir culpa, mas é puxar a responsabilidade. Porque a gente puxando a responsabilidade, a gente vai tentar sair disso, mudando a nossa atitude. Então, o que a gente tem que fazer? Lutar mais do que nunca para ser positivo. Porque se está tudo dando errado, de alguma forma você foi negativo lá atrás e você atraiu aquilo para você. E nesse período que a gente está aí de transição planetária, nossos medos estão muito aflorados. Assim, parece que as coisas pequenas que a gente tem lá dentro, elas estão se potencializando, né, e tomando uma proporção assim absurda. Então, a gente já está mergulhado numa psicosfera muito densa. Essa violência, essa insegurança com a política, a violência crescendo nas ruas, né? A insegurança financeira também, essa instabilidade, muita gente já foi desempregado, muita gente com medo de ficar desempregado, o medo da escassez, o medo da gente não ter as coisas ali mais à frente. Então a gente está mergulhado nesse ambiente aqui denso. Então é muito fácil, num momentozinho de fraqueza nosso,
a gente ser contaminado por tudo isso e esses medos serem alimentados de uma forma assim enorme, né? E tomando conta da gente mesmo. Então, nesse momento, a gente tem que procurar, mesmo que as coisas estão dando errado, a gente pensar que vai dar certo. Ela me narrou no e-mail que eu já fui em vários tarólogos e todos disseram que eu vou perder a casa, que o banco vai me tomar a casa. Então ela já está se condicionando a esse pensamento. Se a coisa está... até porque, gente, o tarô, ele lê muito o nosso momento psíquico. Sabe? Ali, quando a gente puxa uma carta, a gente está imprimindo, a gente está colocando ali naquela carta como nós estamos. Então, você é atraído para aquela carta, aquele arquétipo, né, aquele arcano lá que vai representar o teu momento. É a atração. Então, quando você escolhe, você, mesmo elas estando viradas, você acaba sendo atraído para aquela carta. Então, como ela está muito negativa diante das coisas todas que estão acontecendo com ela vai em vários tarólogos ou qualquer outro tipo de oráculo e vai sempre ver que o que eu vou perder, não vai dar certo, porque ela está vibrando assim, né? Então, o primeiro ponto é a gente sair dessa frequência do não vai dar certo, não, vamos tentar virar isso. Vai dar certo, a gente ter cada vez mais fé, a gente acreditar que as coisas vão melhorar, porque só assim a gente consegue sair de tudo isso. Isso não é fórmula mágica, é difícil, eu entendo, tá? Eu entendo que é muito complicado. Eu venho passando por um momento, eu venho até falando, eu falo isso para vocês, porque eu acho que assim, que o exemplo ajuda, né? Quem está passando por problemas, ajuda também a dizer, olha, isso não é só comigo, está acontecendo com ela também, olha que eu me policio muito. Mas por conta de tudo isso que está acontecendo no mundo, você vê, são vários atentados, várias coisas, a gente acaba mesmo se contaminando e deixando a nossa frequência cair e permitindo que você até adoeça, tá? Eu vou até contar para vocês que eu não sei se eu tenho algum vídeo gravado aí que eu já contei que numa projeção, há uns 2 anos atrás, eu saí aqui bem pertinho mesmo, que eu estava dentro do meu quarto e tinha um obsessor dentro do meu quarto, né? E assim, eu não lembro direito o motivo mais, mas eu sei que ele jogou um treco nas minhas vistas e ele falou, você vai ficar cega. E eu voltei no susto pro corpo e quando eu abri os olhos aqui já, né, no estado de vigília, eu não consegui enxergar. Talvez tenha durado alguns segundos, não sei, mas foi, para mim, parecia uma eternidade, que eu tinha voltado cega realmente. Houve uma repercussão física, né, daquele movimento, porque eu também estava numa frequência muito, muito próxima aqui. Então, geralmente, quando a gente traz essa repercussão para o corpo, é que a gente está muito próximo mesmo. A gente estava com a nossa consciência ancorada bem pertinho desse corpo físico. Mas a gente estava numa dimensão muito próxima. A gente ainda não estava aqui nessa, mas a gente estava bem próximo. Então aí você traz essas repercussões todas para o físico. E aí passou isso tudo. Mas agora com essa onda que eu comecei a aflorar meus medos, muita coisa besta que eu estou aprendendo a tirar, porque assim, você começa a ficar mais suscetível até os obsessores, os espíritos que estão ao meu redor querendo me perturbar. Por eu ter baixado a minha vibração, ultimamente eu estou ouvindo melhor eles. E eu estou lutando para elevar minha vibração para continuar como eu era, que eu não ouvia, né? Não ouvia tanto. Mas eu tenho ouvido muito. Então, o que aconteceu? Com as coisas todas que vieram acontecendo na minha vida pessoal, mais essa psicosfera propícia, né, para a gente aflorar os nossos medos, eu comecei a ter medo de tudo. Até essas coisas que eu passo nas projeções, eu comecei a pensar, né, a refletir. Ai, caramba, eu fui atacada assim uma vez. Então, quando eu sinto alguma coisa no meu corpo físico, eu já fico, e será que foi por causa daquilo? Será que eu estou desenvolvendo? Que eu levei uma vez uma facada nas costas. Umas 2 semanas atrás eu estava com uma dor horrorosa nas costas.
E aí o trabalho é de você tirar isso da sua cabeça. Só que aí o que aconteceu? Há uns 6 meses atrás, eu comecei a sentir minha vista muito embaçada, procurei uma oftalmo. Aí ela, não, Meire, vamos aumentar um pouquinho o teu grau de leitura, não tem nada que justifique isso. Acho que eu até cheguei a comentar com vocês. Não tem problema nenhum. A vista está tranquila, aumentou um pouquinho, 0,25 no grau do óculos de leitura, né? E ela disse, a única coisa que eu tô vendo aqui é uma pequena cataratazinha no teu olho direito, mas é algo insignificante, que com o tempo isso vai avançar, porque é normal, né? Até não é normal na sua idade ter essa catarata, mas ela tá aí se desenvolvendo, aí tá. Só que nesses 6 meses, isso foi 6 meses atrás, esses 6 últimos meses para mim foi bem complicado. Eu tive meus medos muito à flor da pele. E uma das coisas que de vez em quando me atormentava era essa coisa daquele obsessor que me jogou coisa nos olhos. Talvez porque o olho estava incomodando também. Eu venho sentindo a vista incomodando. Eu não tenho ficado nem no computador porque a claridade me dá fotofobia. Então, mas isso estava crescendo dentro de mim, né? E eu lembrava daquilo e digo, caramba. Aí tá. Só que foi piorando de um jeito que semana passada eu procurei outra oftalmo. Quando eu cheguei lá, ela fez todos os exames, né? Disse, olha, nós vamos ter que operar, porque você está com 20% de visão na tua vista direita. Disse, como assim? De repente, né? Ela disse, é até raro isso acontecer na sua idade, é uma catarata capsular posterior, talvez proveniente de... quando eu era nova eu fiz muito uso de remédio para nariz, né? Então, por causa do corticoide e tal. Bom, o fato é que eu vou ter que operar, né? Para poder voltar. Bom, gente, é lógico que eu estou orando, pedindo em prece que um milagre aconteça, porque eu tenho pavor de cirurgia. Vou confessar. Mas a gente só passa aquilo que a gente tem que passar, entendeu? E tudo é para o nosso aprendizado. Então, eu também estou vendo que o quê? O medo que eu comecei a sentir, eu somatizei, tá? Bem ou mal, vocês podem pensar o que quiser, mas eu me conheço, eu sei que foi uma coisa que até a própria médica, ela disse que muito rápido, porque eu tenho um exame de 6 meses atrás e progredi assim, muito, né, muito corrido. Mas eu tô aqui para falar para vocês que a gente tem que manter o nosso pensamento positivo mesmo, a nossa fé. E eu continuo até pensando assim, olha, se eu for merecedora aí, não vamos levar pro lado do mérito. Se eu conseguir superar isso, porque do mesmo jeito que a gente adoece nosso corpo, a gente pode melhorar. Só que no caso da catarata, o cristalino já ficou opaco, é mais difícil, né, da gente recuperar ali as células a ponto de de normalizar. Então eu, de certa forma, eu danifiquei meu cristalino. Mas é aprendizado. Então eu já tenho que ficar ligada que eu tenho essa facilidade de somatizar, de trazer para o corpo. Então eu tenho que manter o meu pensamento positivo e vencer meus medos e parar de ficar pensando besteira. E é esse o conselho que eu venho trazer para vocês, sabe? A gente, mesmo com tudo que está ruim ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo, a gente sempre pensar no melhor, que isso vai melhorar, que vai passar, que nem no caso dessa menina, ela se esforçar ao máximo para pensar, o banco não vai pegar a hipoteca, não vai pegar minha casa com a hipoteca. E trabalhando para melhorar, vai juntando um dinheirinho, continua lutando para conseguir um outro emprego. Eu vou conseguir um outro emprego. O pensamento tem que ser assim, não derrotista, sabe? Não é, eu estou desempregada, eu não vou conseguir mais. Gente, não vamos usar a palavra não. Eu vou conseguir outro emprego, tudo vai dar certo, aí o banco vai me esquecer. Vamos começar a pensar assim, sabe? É o conselho que eu dou para essa menina. Eu sei que é difícil, e com relação afetiva, a gente tem que tirar do nosso coração também. Eu sei que é difícil, às vezes a gente recebe umas afrontas que é complicado, mas se a gente não tirar a mágoa, se a gente não deixar a pessoa ir com a mágoa junto, ela fica conosco. Todo o mal que a gente deseja para o outro está conosco. O mal que você deseja, você já pensou, está aqui dentro de você. Né? Um tempo atrás, semana passada, sei lá, também eu conversava com uma pessoa que ela passou por um câncer. E
por questões de família, está brigada com a família, né? E ela falou uma coisa que me chocou demais. Ela até escreveu, ela disse, se eu passei por um câncer e sobrevivi, porque ela teve um câncer de mama, amputou o seio e tá bem, não teve metástase. Se eu passei por um câncer e sobrevivi, outros podem passar também. Olha só, né? Ela praticamente desejando que outras pessoas passem. Gente, é, é muito triste, para mim dói muito ouvir isso, sabe? Que é você ver que a pessoa não está aprendendo com o sofrimento, né? A gente tem que passar, é duro, não tô tirando, não tô minimizando a dor dela e não tô minimizando a dor de ninguém, que é muito difícil a gente passar por uma doença, ainda mais quando se passa sozinha, sem apoio de ninguém, mas a gente tem que sair sem deixar essa mágoa conosco. Até que a gente tenha mágoa de outras pessoas, deixa essa pessoa ir, carregar aquela mágoa para lá, porque senão você está se contaminando de novo. É difícil, sabe? Eu sei que quem passa, né, pelo problema também tem suas razões, mas se não tirar o ódio, se não tirar o rancor, não tirar a mágoa de dentro de si, você não vai conseguir vencer. Então, as adversidades estão aí para todo mundo. Eu sinto que, principalmente, eu converso com muita gente, eu vejo que não tá fácil para ninguém. Tá difícil, né? Cada hora vem uma barreira para a gente superar, mas a gente tem que superar. E superar com fé, com determinação, com otimismo, sabe? Levando para o lado aquilo assim, que se isso é um teste, tá bom, então eu vou provar que eu sou forte, que eu sou vencedora. E vou passar por isso sem desejar mal para ninguém. Se até que as outras pessoas não estejam passando e só eu estiver passando, eu estou colhendo aquilo que um momento lá atrás eu plantei para mim mesmo. Não adianta botar a culpa no fulano, no ciclano, não tem. Esse obsessor que me atacou, com certeza ele deve ter sido mandado por alguém, ou, e se não foi? De repente foi alguma coisa que eu fiz para ele também, em outras vidas, não sei. E até que tenha sido mandado por alguém, alguma coisa eu devo ter feito para essa pessoa para ela ter ficado com raiva de mim e ter mandado esse camarada para cima de mim. Nada é por acaso, gente, nada é por acaso. Então, assim, aquele medo que eu tinha, eu vou superar, vou passar por isso aí, tirando a lição de que a gente não pode deixar que as coisas tomem essa importância dentro da gente, tem que pensar no presente. Então, o que está acontecendo agora aqui no presente? É o conselho que eu dou para essa menina que me escreveu aí que está perdendo a casa. Ainda não perdeu. Você não está debaixo do seu teto, com a sua família, com a sua mãe. Então, vamos parar de ficar lamentando aquilo que a gente, porque eu vou perder, porque vai parar de lamentar o futuro e ser mais grato pelo presente, sabe? Eu acho que é assim que a gente tem que viver. Esse conselho eu tô dando, que a minha orelha é a primeira que está escutando, tá? Então, vocês podem ter certeza que quando eu venho aqui falar com vocês, eu tô falando para mim também. Por isso que eu falo muito da minha vida pessoal para dizer, aconteceu isso, isso e isso. Eu não tô aqui de historinha, não, tá? Eu tô falando e tô tentando passar para vocês como eu supero os problemas, né? E passar força, garra aí para cada um de vocês também que esteja passando por um problema agora, que não desespera não, porque tudo muda. A gente tem que pensar agora no presente. E se você estiver passando pelo problema agora no presente, calma. Calma, firma o seu pensamento em Deus, pede ajuda que você vai ser ajudado. Hoje uma amiga minha também me mandou um vídeo falando do poder da oração, que parece que os cientistas já estão descobrindo que mexe com determinadas áreas do cérebro, o quanto isso realmente funciona, né? Então, coloque o seu coração em prece. Se você está passando pelo problema agora, seja lá qual for, tá com ordem de despejo, tem que entregar a casa amanhã. Eu tô agora com a minha mãe no CTI. Eu tô agora... O problema é agora, tá? Não se preocupe. Se tá lá na frente, deixa a coisa acontecer. Mas se você tá passando agora, pensa, acalma seu coração e pede ajuda. Que vai surgir uma ajuda para te auxiliar a passar por esse momento de tormenta,
sabe? De uma forma mais fácil. Quem está de fora às vezes enxerga isso, a gente está dentro do olho do furacão, não consegue. Mas se você pedir com sinceridade, sabe? Você para e pede com sinceridade, diz, eu preciso de ajuda de vocês. Você vai ser bem auxiliada, vai ser bem amparada e vai conseguir passar pelo problema com mais tranquilidade, né? E lá na frente, a gente deixa que as coisas vão acontecendo. Pensa sempre positivo, porque não adianta você ficar aqui fazendo prece. Ai, Senhor, não deixem que tomem a minha casa. Você já está imprimindo em você um medo, você já está imprimindo uma imagem na tela mental de que você já está perdendo a tua casa. Então, eu estou usando o exemplo da casa porque ela escreveu e... Né? Mas qualquer outro problema que você esteja passando, é no futuro. Então, confia lá no futuro, apenas você pense positivo. Pense o inverso daquilo. Você não quer que aquilo aconteça? Então pensa justamente o contrário. Não vai acontecer, sabe? Isso vai dar certo. Eu vou conseguir um outro emprego. Tô lutando para isso e eu vou conseguir. Eu vou me reerguer. Eu vou. Então pensa assim, sempre positivo, tá? Eu venho aqui só para tentar ajudar, né? Então era o recadinho que eu tinha para vocês. Vou fazer a cirurgia agora em junho, né? Que nada é impossível, milagres acontecem. Vai que eu consiga recuperar meu cristalino, mas eu não tenho esse poder. Olha só, olha só, olha só, eu já falando negativamente. Não, eu tenho esse poder sim. E se eu conseguir fazer, né? Vou tentar fazer, reverter isso aí. Se não, eu vou operar e como muitas pessoas operam e dá tudo certo, tranquilo, né? E aí vou voltar a enxergar tudo bem pra caramba, hein? Cuidado comigo. Né, gente? Olha, é o, é o recadinho que eu tinha pra vocês, sabe? Venho sempre de coração aqui, às vezes me afasto um pouquinho mesmo diante das dificuldades de tudo, até porque tudo isso me faz questionar, né? Você para pensar e você diz, como eu posso aconselhar se essas coisas estão acontecendo comigo? Não, mas tudo tem um fundamento, tudo tem um fundamento. Aí quando você esfria a cabeça, pensa assim, não, isso deve ter realmente utilidade para alguém, não é à toa que eu estou aqui gravando os vídeos. Até falando nisso, a cabeça fica a mil, perde mesmo um pouco, tem horas que eu fico meio cética, né, de tudo. E, e aí com isso tudo, eu parei um pouco, dei um break e fiquei pensando, eu digo, poxa, será que tem alguma utilidade, né? Aí toda vez que eu estou questionando isso, vem alguma coisa assim para dizer, não, olha, continua que o trabalho tá certinho, né? E seja através de um depoimento de alguém que eu ajudei, né? Alguma coisa aconteça assim e a gente continua caminhando, né? Bom, estou aqui de coração aberto, né? Foi um bate-papo. Amanhã eu vou ver se eu falo sobre os elementais e eu quero voltar a falar sobre a Umbanda, tá? Porque eu também recebi um presente aí e eu acho que eu tenho que voltar a falar sobre isso. Tentar ajudar as pessoas, né? A compreenderem um pouco melhor essa religião maravilhosa, né? Que a gente tem e tentar fazer com que as pessoas consigam compreender um pouquinho melhor a Umbanda, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.